era aluno da PUC, eu entrei para fazer física na PUC, fiz os 2 primeiros anos de física, depois eu decidi passar para engenharia. E aí, na PUC, na época, era engenharia de sistemas, que era uma mistura de sistemas de potência, eletrônica, otimização, e ao mesmo tempo se estudava muito ciência da computação, né? E tinha um professor, o Marco Aurélio Palha de Carvalho, que dava aulas de otimização, e ele deu como dever de casa resolver o problema de operação de reservatórios, o problema estocástico. A gente coçou a cabeça, tentou resolver, pegamos umas soluções aproximadas, fomos para ele depois e disse, olha, conseguimos um pedaço, mas como é que resolve? Ele riu e disse, olha, nunca ninguém resolveu esse problema, tá? Mas eu achava que você era esperto, quem sabe dava certo. Aí tudo bem, e aí depois ele veio conversar comigo dizendo, olha, tem esse CEPEL, esse lugar, eu acho que você se encaixa. E fui para o CEPEL, e até uma coisa interessante, que 10 anos depois, o algoritmo PDDE, que virou uma referência mundial, a gente desenvolveu lá, e eu escrevi para ele, olha, demorou um pouquinho o dever de casa, mas está resolvido. E no CEPEL, o meu chefe imediato era o Frederico Magalhães Gomes e o Leslie Terry, pessoas extremamente queridas. Então eu cheguei no CEPEL, eles estavam formando o departamento de sistemas, toda a ideia de desenvolver novas metodologias, etc., eu achei sensacional. Mas uma coisa divertida que ocorreu é que, imediatamente depois de eu entrar no CEPEL, eles foram para o exterior. Então eu fiquei sozinho. E nessa, ninguém sabia o que fazer comigo, me mandaram para a Eletrobras. E na Eletrobras, a primeira coisa que eu vi, o que eu vou fazer aqui? E fiz amizade com uma outra pessoa chamada Jorge Trinquenreis, que depois virou um engenheiro, que virou o coordenador de todo o planejamento do Brasil no futuro, né, no planejamento da expansão. E nós ficamos muito amigos e desenvolvemos o primeiro modelo de otimização, o modelo de intercâmbio sobre sistemas, para resolver uma coisa acadêmica para a nossa tese de mestrado, mas que acabou, por uma série de circunstâncias, sendo usado para determinar o número de turbinas de Itaipu, que era um negócio impressionante. Então, essa amizade com o Jorge Trinquenreis e depois com o Marco Aurélio Palha de Carvalho, e também na mesma ocasião eu conheci o José Rosenblatt, foi uma amizade da vida inteira e determinou muito a minha carreira. Por quê? Só depois é que eu vim a descobrir que o Jorge, o Marco Aurélio, o José Rosenblatt tinham trabalhado junto com o Leslie e com o Frederico em uma empresa chamada Procon, tá? Então, eles trouxeram para o ambiente de pesquisa uma postura de pesquisa aplicada, sempre utilizando as maiores técnicas, as coisas mais avançadas, mas sempre voltados para atendimento. Eu considero isso uma sorte, um privilégio, porque o CEPEL, que era um centro de pesquisas, passou a ter um foco de pesquisa aplicada. Junto com o ambiente da universidade, que também eu fiz mestrado e doutorado na UFRJ, para mim foi uma formação espetacular. E começou a entrar pessoas, né? E foi uma coisa extremamente dinâmica, extremamente divertida, porque a gente foi desenvolvendo a nossa cabeça modelos. Então, eu tive o privilégio de ter o Albert, por exemplo, que depois virou diretor-geral com estagiário, Maria Elvira, o Sérgio Granville era meu colega também, a Nora Campodônico, o Gerson Couto. Então era um grupo de pessoas, assim, o melhor ambiente não podia ser. Então, a lembrança principal do CEPEL é um ambiente muito informal, em que uma efervescência de troca de informações, e foi realmente uma escola, tá? Além disso, uma coisa que para nós foi um privilégio ter o Dr. Lepec e o Asher como diretores, porque deixavam muita liberdade para a gente. E hoje eu até fico muito orgulhoso de ser colega do Dr. Lepec e do Asher na Academia Nacional de Engenharia, tá? Assim como o Nelson Martins. Então, assim, pessoas que eram os meus chefes, depois voltar a estar com ele já no ambiente da Academia Nacional de Engenharia é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Em resumo, o CEPEL foi um playground, tá? E que foi fundamental para a minha formação. Posteriormente, eu saí do CEPEL para ser gestor de pesquisa no EPRI, né, no Electric Power Research Institute, e posteriormente fundei a PSR, como vocês sabem, né? Muita gente do CEPEL
passou a trabalhar comigo na PSR, também é uma coisa que foi muito legal, um privilégio. E depois, quando houve o racionamento, eu passei também a trabalhar muito com coisas ligadas a governo, gestão da coisa pública. Então, eu acho que essas 4, quer dizer, pesquisa acadêmica, pesquisa aplicada, a parte de gestão de pesquisa e depois aplicar essas coisas numa empresa e depois também na gestão da coisa pública, para mim são peças de um quebra-cabeça, e a base de tudo foi a formação do CEPEL. A gente ficava, depois digamos, do horário formal do trabalho, conversando. E aí, quando entrou o Gerson Kelman, que depois foi o regulador da Agência Nacional de Energia Elétrica e também da Agência Nacional de Águas, né, e foi também meu colega na gestão da crise de energia, nós tínhamos o grupo da ordem de grandeza. Então, por exemplo, tinha uma discussão e o exercício era, vem cá, se tiver passando um camarada de motocicleta dentro do Rebouças e eu fizer um furo lá no Corcovado e criar um túnel, a sucção do vento é suficiente para você puxar? E todo mundo fazia as contas, era uma maneira da gente treinar. Ou, por exemplo, se eu pegar a usina de Itaipu, tá? E pegar toda a energia de Itaipu para ferver a água de Itaipu, eu consigo tirar uma quantidade de água que seja suficiente para absorver a cheia. Esse exercício era uma sexta-feira à noite que a gente fazia e tinham como objetivo, e foi um treinamento fantástico, de você ter ordem de grandeza, aprender a fazer coisa de física. Então, assim, foi um grupo de pessoas que viraram amigos de vida inteira, né? E não podia ter um ambiente melhor. Eu acho que o sucesso do CEPEL se deveu muito a essa orientação do LEPEC de estimular uma rigor científico, uma honestidade, uma autenticidade, etc., mas ao mesmo tempo deixar as pessoas encontrarem os seus próprios caminhos, encontrarem as suas próprias coisas, né? Eu sou profundamente grato ao CEPEL, eu tenho não só as melhores lembranças, mas, como eu falei para vocês, muitas pessoas continuaram trabalhando comigo na PSR e as outras viraram amigos de vida inteira. Nós tínhamos desenvolvido, naquela época, 1 milhão de anos atrás, processamento paralelo, tá? Bom, mas em função disso, que era bastante avançado, a gente passou a trabalhar com software de processamento paralelo, nós vendemos um projeto de processamento paralelo para os Estados Unidos, para a Bonneville Power Administration. E olha como é que era coisa engraçada, né? Então, eu fui lá fazer a apresentação, o CEPEL foi um dos primeiros contratos internacionais do CEPEL, e eu estava lá fazendo a apresentação dos resultados, quando alguém levantou a mão e disse, olha, esse negócio, essas técnicas que você tem, podem ser usadas para fazer planejamento de reativos, substituir óleo, ascarel em capacitores? Eu disse, não, tecnologia não serve mais. O Sérgio Granville desenvolveu um algoritmo super poderoso em que a gente consegue resolver esse problema. Aí o camarada falou, bom, se é verdade, nós temos uma concorrência internacional e vocês podem participar. Eu disse, legal, peguei o avião de volta e o Sérgio Granville e eu passamos o fim de semana inteiro preparando a proposta e aquela correria total, né? Aí eu cheguei para o Dr. Lepec e disse, Dr. Lepec, o senhor confia em mim, assina isso daqui, tá? Nós enviamos a proposta e ganhamos a concorrência. Foi a primeira grande concorrência internacional de desenvolvimento de software que o CEPEL ganhou. Inclusive, assim, nossos concorrentes eram a Electricité de France, a Enel da Itália, a Ontario Hydro, quer dizer, era o fina-flor das empresas, e esse projeto foi muito marcante para a gente. Então, por exemplo, foi um momento especial digamos, de vitória de todos os investimentos que nós tínhamos feito no CEPEL. Do CEPEL reconhecimento internacional. Esse foi um momento, mas teve vários outros momentos, né, divertidos e importantes. Eu acho que o papel do CEPEL é fundamental, quer dizer, desenvolvimento de inovação, tecnologia é fundamental, mas eu acho também que o CEPEL tem um desafio, que eu tenho certeza que o CEPEL vai vencer, tá? Que é o mundo mudou. Quer dizer, naquela época, por exemplo, nós tínhamos uma parceria muito grande com o IREC do Canadá, nós tínhamos uma parceria muito grande com o antigo EF, que agora é Sintef, na Noruega, e esses centros, eles passaram a
diversificar os produtos, a passar a ter mais apoio de empresas privadas, porque as empresas privadas passaram a fazer muito mais investimento em pesquisa, tá? Eu acho que tem imensas oportunidades de parceria, tá? Então, e você viu essa transformação, mesmo aqui no Brasil, no LACTEC, em outras. Então, eu acho, assim, eu tenho plena confiança, assim, na qualidade do pessoal do CEPEL, mas eu acho que, assim, a perspectiva de crescimento do CEPEL, dele passar a se abrir, tá? Para esse novo mundo, oportunidades são extraordinárias. E eu acho que o CEPEL tem um papel estelar nesse processo aí. Eu tenho certeza que a direção está mais do que ligada nisso e eu acho que vai ser um futuro sensacional. Acho que um ano e pouco atrás eu fui fazer uma palestra lá no CEPEL. Primeiro foi muito emocionante, né? Rever o prédio, essas coisas assim. E olhando, né? Quer dizer, você vê velhos amigos e você vê novas pessoas, né? Então, eu acho que, na época eu fiz a apresentação, quer dizer, nós todos partilhamos de um sonho, eu acho que nós todos contribuímos, quer dizer, eu acho que todos podemos, os mais veteranos, podemos olhar com muito orgulho para trás do que a gente contribuiu. E eu acho que o recado principal é a alegria de passar também o bastão para as novas gerações. A mistura da experiência das pessoas. Eu brinco, né, que nós não somos velhos, nós somos vintage, né, o pessoal de cabelos brancos aqui, mas com o dinamismo da garotada, é uma coisa muito legal. Eu acho que todos podem ter certeza que estão contribuindo. O Brasil, apesar de todas as dificuldades, momentos difíceis que nós estamos passando, o Brasil tem um potencial extraordinário e a participação do pessoal do CEPEL é fundamental para isso. Então, assim, vou estar torcendo e aplaudindo o tempo todo pelo sucesso que vocês tenho certeza que vão ter ainda no futuro.